Boa noite, eu sou a Karina Cardoso e começa agora mais um Esquenta Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM e MEC AM, pela internet e pela NBR e também em rede com as emissoras públicas de todo o país. Trazemos aqui as últimas dicas para essa reta final do Enem 2017, que termina no próximo domingo. Comandando esse programa comigo está a Priscila Rangel. Tudo bom, Pri? Tudo bom, Karina? Uma boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Você que está em casa pode participar ao vivo dessa transmissão, mandando suas dúvidas e os seus comentários pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. E quem está conosco no estúdio neste bloco é o Guga, professor de Biologia, e também o Jonatas Gonçalves, que dá aula de Química. Boa noite, professores, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Karina. Sejam bem-vindos. Bom, e quem está fazendo o Enem este ano já sabe, né? Domingo tem prova de Ciências da Natureza e Matemática. E o que os candidatos estão esperando de mais essa etapa, hein? A gente foi para a rua descobrir. Como eu sou mais de exatas assim, aí eu já tenho mais facilidade, né, para fazer a prova. Aí eu acredito que vou até aí bem. Tem que dar uma revisada na matemática, na física, que tem um tempinho que eu não dou uma olhada, mas acho que não seja nada de muito que vá assustar muito, não. Essa aqui eu espero que eu tenha ido muito bem, porque em exatas, parceiro, eu sou muito ruim mesmo. Eu tenho medo um pouquinho do tempo, porque tem vezes que não dá muito para administrar isso, você fica nervosa, então não dá. Esse é o problema da questão da prova de exatas, né? Porque normalmente não dá tempo de terminar. Eu espero que seja parecida com essa, a expectativa tá alta. Se não der certo na redação, recupera em matemática. Eu tenho muita dificuldade em matemática. Vou estudar bastante para ver se vamos dar certo esse ano. Para o dia 12, as expectativas são as melhores possíveis, até porque eu me sinto mais bem preparado. Estudei bastante matemática, ciências da natureza é o meu forte. Eu acredito que eu vá bem, porque eu também estudei bastante para essa matéria. Talvez que um pouco de ansiedade e nervosismo durante a prova pode vir a me prejudicar, mas eu acho que a boa carga de estudo que eu tenho vai me ajudar bastante durante a prova. Ciências da natureza e matemática é uma parte assim que eu não tenho muita facilidade em aprender, mas vai dar tudo certo na medida do possível. Tá aí, professores, muita expectativa, ansiedade, né, por parte dos alunos. E a expectativa de vocês para a prova de domingo, já dá para a gente tentar adiantar alguma coisa? Bem, em biologia, sim. Eu espero que ela venha como seguindo as tendências dos anos anteriores, onde você tem aí ecologia sendo o carro-chefe, né, em biologia. E questões sempre relacionadas com o cotidiano, sempre relacionadas com o dia a dia. Ou seja, é uma prova que, caso o aluno hoje queira dar aquela estudada na reta final, ele realmente deve pegar a ecologia e, dentro de ecologia, sobretudo, as questões ambientais. Ele nem gosta muito de questão ambiental, tanto na biologia, na química, na história, na geografia. Então, é ponto certo que venha ecologia e meio ambiente. Ou seja, uma boa dica é fazer a revisão com base nas provas passadas, que mantém aí basicamente uma mesma linha. Sim. Certo. Possivelmente o aluno Professor agora, Jonatas. ele já viu as provas anteriores. É sempre bom o aluno lembrar que tem as provas PPL, para pessoas privadas de liberdade, que tem um banco de questões muito bom. E tem a segunda aplicação em alguns anos, que também é mais um banco de questões e às vezes o aluno só está acostumado àquela primeira aplicação. A prova de Química costuma ser uma prova que os alunos costumam sair falando que foi a prova mais difícil. A prova de Ciências da Natureza, ela tem uma pegada química muito grande, como o Guga falou, a parte de Biologia e Química em alguns momentos parecem ser uma única questão. Sim. E os alunos, às vezes, eles focam em algumas questões que são difíceis, porém, uma única questão, que é o caso da estequiometria, que tem uma única questão na prova, essa é a minha aposta certa, uma única questão das 15 a 16 questões de Química, e o aluno, às vezes, fica muito preocupado com aquela questão, quando tem outras muito mais simples, que depende muito mais da capacidade de ler para resolver. Isso que vocês colocaram, professores, das provas às vezes conversarem, isso facilita ou causa mais ansiedade aí nos alunos? O que vocês acham? Não, eu entendo que facilite, até mesmo porque você tem aí os professores trabalhando a matéria de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais interdisciplinar. Então, o aluno que ele está preparado, ele tem essa visão do todo, independente se é química, independente se é biologia, né? O objetivo de ser um bloco Ciências da Natureza é exatamente tornar
multidisciplinar o máximo possível, para o aluno realmente conseguir enxergar as matérias dentro das suas proximidades, né? E proximidades com o dia a dia. A prova do Enem ela não é um mistério se o aluno conseguir de fato analisar, ler bastante. Ler eu acho que é um segredo, inclusive para a prova de exatas, não só para a prova de humanas, como muitos pensam. Legal, Perfeito. professores. A nossa equipe também ouviu estudantes que falaram sobre as principais dúvidas relacionadas à biologia. Vamos ver. Em biologia eu tenho muita dificuldade na parte de botânica por causa da quantidade de nomes e principalmente na parte para diferenciar as reproduções dos angiospermas, das pteridófitas, eu tenho muita dificuldade. E aí, professor? E aí, deixa eu falar uma questão. Realmente é uma parte um pouco mais chata da biologia, porém ela cai a parte da botânica mais clássica e muito trabalhando a questão da linha evolutiva da botânica entre briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Uma dica para você que acabou de perguntar, lembrando, briófita sempre o gametófito é a fase duradoura e nos demais grupos a fase duradoura é o esporófito. É uma dica que geralmente cai trabalhando esse assunto. Legal, e os candidatos contaram para a gente também tudo o que eles querem saber sobre química. Vamos ver. Química eu sempre fui muito apaixonada, mas o que me pega bastante, porque quando eu entrei no ensino médio eu senti muita dificuldade, foi em questão da isomeria das cadeias e tudo mais, estabelecer. Mas é misturado um pouco com física, né? Porque é isomeria óptica, aí me pega de verdade, porque é bem complicado e eu não consigo analisar como que vai ser o composto, se ele vai ter determinadas classificações, e eu acho que é isso que me pega bastante em química. E aí, professor Jonatas? Bom, minha orientação para ela é uma questão bem provável, de fato, dentro da parte orgânica, é uma questão de isomeria. Eu apostaria mais na isomeria do tipo cis-trans, que é uma que o Enem gosta bastante, mas ela falou de um tipo de isomeria que também já caiu na prova. Porém, minha recomendação para ela e para qualquer aluno que não se sente seguro em relação a isso, ele não vai conseguir aprender isso 100% agora até a prova de domingo. Porém, a questão você consegue ler o texto, entender o texto e outros pontos que são tratados no texto e no comando fazem você perceber qual é a resposta melhor. Então, às vezes, o aluno, por exemplo, numa questão de isomeria, que envolve fórmula molecular, tem a mesma fórmula molecular, a substância, às vezes a questão traz a fórmula da substância e a alternativa, a fórmula já não bate com a fórmula que está dentro do texto. Você já elimina errado. Então, muitas vezes, essa questão que o aluno tem mais dificuldade, é importante ele pegar o que ele sabe e eliminar a questão errada. E ele vai terminar ficando com a questão certa, às vezes sem dominar aquele conteúdo. É mais rápido resolver uma questão eliminando, às vezes, a questão errada, a parte errada e a parte que ele tem segurança, do que, às vezes, dominar 100% do conteúdo, que às vezes é muito difícil. E o texto, às vezes, confunde a cabeça do aluno. Então, ele tem que saber pegar aquilo que ele sabe. E o que ele sabe pode resolver boa parte da questão e, às vezes, chegar ao gabarito. Certo, aí ó, boas dicas dos professores. Bom, mas a gente reservou também um tempinho para você aí de casa testar os seus conhecimentos e nós pedimos para cada professor selecionar uma questão para resolver aqui no estúdio. Professor Guga, vamos começar com você? Vamos lá, biologia, qual a questão? Foi uma questão, voltando aí a frisar a questão do meio ambiente. Então, foi uma questão relacionada ao meio ambiente. E se o aluno, se o candidato, ele quer realmente acertar, no mínimo, aí umas 3 questões, como eu falei em vários componentes curriculares, ele precisa dar uma revisada em questões ambientais, em desequilíbrios ambientais, sobretudo o aquecimento global. Então, eu escolhi uma questão voltada justamente para o aquecimento global, onde o aluno ele precisa ter uma visão um pouco mais crítica no que é procedimento para se evitar, que a gente chama de mitigação, ou procedimento já para resolver o problema causado, né? Eu não sei, tem a questão? Vai ser colocada a questão? Pode falar a questão aí que ela vai pro ar também, professor. Ela vai pro ar? Ou melhor, conta pra gente um pouquinho, porque estamos ao vivo também para as rádios, então Sim. explica o que seria essa questão aí. Quais são o ponto principal dela? A questão ela trata sobre o aquecimento global, falando sobre as ações de mitigação, que são ações para evitar, né? E falando também sobre as ações de prevenção. Certo. E solicita que o candidato assinale a alternativa correspondente a uma ação de mitigação, ou seja, para evitar o aquecimento global. E entre as 5 alternativas, ele coloca alternativas já trabalhadas como forma de
mas trata de formas como, me fugiu a palavra agora, mas ele coloca 5 alternativas, onde entre as 5 alternativas você tem aí questões não preventivas, e sim questões já para tratar o dano causado. Certo. Certo? Então, é essa questão. A alternativa da questão é a letra E. Os meninos estão vendo? O pessoal da televisão teve acesso à TV, da rádio, está contando aí com a sua descrição, professor. Desculpa, porque realmente... Mas eu acho que deu para entender e é uma boa dica aí para o pessoal. A questão, ela tem como alternativa a ser assinalada a alternativa letra E, né? Perfeito. Que vem a ser a questão de construção de diques. Perceba que construção de diques é para se evitar o aumento do volume da água, ou seja, depois do aquecimento global já ter ocorrido. Todas as outras alternativas A, B, C e D são alternativas para se prevenir, ou seja, são ações de mitigação. Certo, professor Jonatas. E aí, o que a gente pode trazer aí de química para testar o conhecimento aí do pessoal em casa? Eu fiz uma escolha de uma questão que, na verdade, na prova do ano passado e nas provas dos anos anteriores, ela é recorrente, ela vai cair na prova domingo com certeza. E ela é mais que recorrente, ela é um assunto que, se o aluno dominar, ele consegue matar 3 questões, até 4 questões da prova com o mesmo assunto, que envolvem as interações entre as moléculas, né? E a questão que eu trouxe aí, que os alunos que estão vendo aí pela TV, e o pessoal da rádio, eu vou falar para eles, é a questão de lipofilia. Lipofilia, a palavra lipo, todo mundo já conhece, perceba que lipo lembra gordura, né? Todo mundo conhece a palavra lipo. Filia tem a ver com interação, tem a ver com a interação com a gordura. E essa questão tratava, então, interação entre as substâncias. Era uma questão que comparava 3 substâncias diferentes, em que existia uma única variável entre essas 3 substâncias. Um único ligante, um único radical ligado, diferente entre as 3 substâncias. Ele perguntava qual das substâncias apresentava maior lipofilia, era um quadro de comparação. Apresentará maior lipofilia aquela que tiver um maior caráter apolar, que são as substâncias que têm interação com gordura. A palavra lipo remete à ideia de gordura, mas não só gordura. Óleo, a palavra óleo também remete à ideia de apolar. Resinas, que também caiu na mesma prova na questão do spray de pimenta, também dá a ideia de apolar. Então, essa capacidade de interação. E aí ele faz uma comparação. Nessa questão, você tinha um único ponto diferente entre as 3 substâncias, era que uma delas tinha uma hidroxila, e a hidroxila, ela representa um ponto polar de interação. Então, se é polar, é contrário do apolar, ou seja, ela não tem uma elevada lipofilia, ela tem uma elevada hidrofilia, ela tem uma boa interação com a água. E as outras substâncias, os grupos ligados que substituíam, eram grupos apolares, então as outras 2 substâncias eram mais lipofílicas do que a anterior. E isso resolveria não só essa questão, como outras questões da prova. Então, o pessoal da rádio, o pessoal da TV tem que prestar muita atenção no seguinte: você entender os tipos de interação, entender que o semelhante dissolve o semelhante, o polar, polar, o apolar, o apolar, e normalmente isso vem dentro do texto da questão, já dando essa dica para você, você resolve questão de solubilidade, questão de forças intermoleculares, questão até de separação de misturas, porque você consegue entender que tipo de mistura é formado pelo tipo de interação. Então, essa questão é só um exemplo das várias possibilidades que tratam sempre a mesma abordagem. Certo, um exemplo, mas um ótimo exemplo para quem está em casa. Eu quero muito agradecer ao professor Guga, ao professor Jonatas. Tenho certeza aí que esclareceu muita coisa para o pessoal. Obrigada, viu? Nada. E é isso aí, gente. Depois do intervalo, é hora de falar de física e matemática. E não se esqueça, participe do programa enviando sua mensagem para o Twitter ou para o Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. Continue com a gente e até mais. Estamos de volta com Esquenta Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional, FM, MEC AM, pela internet, pela NBR e também em rede
com as emissoras públicas de todo o país. E é hora da gente dar aquela última revisada nos principais conteúdos de física e matemática. E você, ó, se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a Priscila está aqui, ó, atenta às redes sociais para garantir a sua participação. Com certeza, Karina, você de casa pode mandar sua dúvida ou seu comentário para o Twitter ou Facebook da TV Brasil usando a hashtag Caiu no Enem. E os professores Samara Brito e Domingos Fontinelles estão aqui para falar um pouquinho do que a gente pode esperar das provas de física e matemática. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Tudo bom? Vamos começar, então, com a professora Samara. O que a gente pode esperar aí de física para este domingo, professora? Bom, a prova de física tem mudado ao longo do tempo no Enem. O Enem começou como uma prova mais fenomenológica, então tinha a ver mais com o nosso cotidiano. Mas quando as grandes universidades passaram a aderir ao Enem, ficou com mais cara de vestibular. Então hoje a gente pode esperar assim, uma prova bem técnica, uma prova que cobre fórmulas, conteúdos assim, de núcleo duro, que a gente chama, de equações. Eu espero assim que seja uma prova voltada também para o conteúdo do segundo ano do ensino médio, porque é muito comum no Enem, por exemplo, cerca de 30% das questões do Enem são de mecânica. Mas nos últimos anos, cerca de 45% desse conteúdo tem sido de segundo ano. Como o tema da redação foi de surdez, né, envolvia a questão da linguagem de sinais, eu estou esperando aí o conteúdo do segundo ano arrasando também. Tá certo, então. Professor Domingos, e matemática, hein? O terror de muita gente. É verdade. Boa noite, Priscila. Boa noite, Karina. Matemática, mesmo sendo, né, esse terror para muitos, assim, para a prova do Enem, ela tem uma característica muito peculiar e própria. É a prova que tem as 45 questões, tudo voltadas para essa mesma disciplina. Tem a matriz de referência que orienta muito bem. Então, quando a gente olha as 7 competências, as 30 habilidades que são cobradas, o aluno tem ali uma orientação muito direta do que ele deve saber, do que ele deve estudar, conhecimentos numéricos relacionados à aritmética básica, geometria, tem mandado na prova, coisa de 20% da prova é voltada para conhecimentos geométricos. A álgebra também tem aparecido muito, e aí eu comungo da mesma opinião da professora Samara. Antigamente o Enem tinha um olhar mais voltado para proporcionalidade, para leitura de gráficos, mas de 3 anos para cá, quando começou a ter esse olhar mais de vestibular, de processo seletivo, ele passou a explorar muito mais os conhecimentos geométricos e algébricos. Não que ficou esquecido, mas ficou bem menos evidente as outras áreas. Então, se quer dar uma olhada bacana para a prova de domingo, dê uma olhada em geometria e álgebra, porque certamente vai estar na prova. Legal, professor. A gente tem participação pela internet. A Lana enviou pelo Twitter um comentário. Ela disse que o programa está excelente. Ela gostaria de saber as principais fórmulas de física para a prova desse domingo. Só isso que ela quer saber, né, professora? Mas é verdade, porque física é a mais divertida, meninas. Então, é por isso que eles estão perguntando. Eu diria para ela revisar todas as equações da cinemática. Então, todas as... A Lana, né? Alana, todas as equações da cinemática você pode dar uma olhada, porque elas vão cair. E eu iria também dar uma olhada na parte de acústica, porque eu tenho a impressão que o Enem vai cobrar alguma coisa de acústica. Pois é, professora, tem muita gente aí preocupada com a prova de física. Vamos conferir as principais dúvidas. Na questão de física, eu queria recordar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme. Se o professor puder falar sobre, vai ser muito útil. E aí, professora? Bom, esse é o terror, o movimento retilíneo uniforme, mas pode ficar tranquilo, é o conteúdo mais simples. É um movimento que acontece quando o corpo está com velocidade constante. Então, a equação é bem simples, é velocidade, é deslocamento sobre o tempo. E ele vai poder usar uma equação também que todo mundo adora, que é a fórmula do sorvete. S igual a SO mais VT. Então, se você está em dúvida, né, sobre o conteúdo de movimento retilíneo uniforme, esse você pode ficar tranquilo, que é mais simples que vai aparecer na prova. Tá aí. Legal. E a gente também aproveitou para saber as dúvidas da galera sobre matemática. Vamos ver. Prova de matemática. Nunca me dei muito bem com o logaritmo. Acho que esse é o mais complicado para mim, pelo menos. Tenho muita dificuldade em logaritmo, porque na teoria eu sei, mas na prática às vezes eu fico um pouco confusa e tudo mais. E aí, professor? Bom, logaritmo não tem jeito, né? É um bicho-papão, mas é muito porque
Os alunos precisam ter o controle, a habilidade de fazer a manipulação das expressões para poder usar logaritmos. Então, se está preocupado com logaritmos, dá uma reforçada nas propriedades, dá uma reforçada em mudança de base, só para ter segurança, mas principalmente a parte de fatoração, de escrever um número ou uma expressão em forma de produto para poder usar as propriedades. Isso certamente é o que faz a galera achar logaritmo difícil. Mas assim, sinceramente falando, não é difícil porque é maçante. É sempre do mesmo jeito. É o uso das propriedades associado a alguma expressão que vai aparecer. Então, junto com isso, propriedades de potência, dá uma revisada que não tem segredo, não. E eu tenho um palpite, meninas. Fala, professora. Existe uma equação da física de nível sobre nível sonoro que envolve logaritmo. Ruído sonoro. Pode ser, e a gente falou no outro bloco de integração de conteúdos. Pode ser que tenha um também. Bom palpite. Tá aí, ó, você de casa aí aproveitar essa dica e, ó, chegou a hora também de testar os seus conhecimentos mais uma vez. Professora Samara, o que você trouxe aí de física para a gente divulgar aí para o pessoal, hein? Olha só, eu trouxe uma questão muito interessante que caiu ano passado. Aliás, é de um conteúdo que normalmente as pessoas, assim, a gente meio que deixa para depois, porque não aparece muito em vestibulares. Mas como eu disse, o Enem, ele vem renovando as suas provas e conteúdos corriqueiros de vestibulares comuns com certeza vão aparecer. Eu trouxe uma questão sobre um efeito maravilhoso que é chamado de efeito Doppler, que acontece quando a gente está escutando uma ambulância distante. Então, quando você está escutando uma ambulância, ela está se aproximando de você, você percebe que a frequência sobe, então esse som vai ficando agudo, até um determinado momento, quando ela passa por você, que esse som vai ficando mais grave. E a questão abordava exatamente isso. Era uma questão que falava que uma ambulância estava trafegando com uma determinada velocidade. Eles colocaram o desenho das ondas se propagando e pediu para os alunos marcarem um gráfico como resposta. Ou seja, você não precisava conhecer a fórmula, mas você precisava conhecer o fenômeno, saber que tinha uma variação de frequência de acordo com a aproximação dessa ambulância do observador. E aí vai aparecer para vocês a questão, eu tenho certeza, a resposta correta era a letra C. A frequência vem alta, aí ela vai reduzindo, no meio do caminho ela fica igual à frequência que é emitida real e depois ela fica uma frequência bem mais baixa, o som vai ficando bem mais grave. Tá certo. Professor Domingos, matemática, qual questão você trouxe pra gente? Bom, como eu falei, álgebra e geometria tem aparecido muito, eu selecionei justamente uma questão que envolve esses dois conhecimentos, essas duas habilidades. A questão 143 do Caderno Azul do ano passado fala sobre um pai que vai comprar 2 terrenos, um para cada filho, e ele quer que os terrenos tenham a mesma área. Um terreno tem medidas definidas e o outro, ele fala que tem que ter o comprimento 7 metros maior que a largura. Então, a própria questão sugere um x mais 7 no comprimento e um x na largura. Qual a ideia? Selecionei por 3 motivos. O primeiro é justamente a questão de você se ligar no fato de que anteriormente, o Enem tinha uma proposta de colocar uma habilidade cobrada em cada questão. Isso já não é mais o que ocorre de 3 provas para cá. Numa mesma questão pode envolver conhecimentos diversos, é o que acontece nessa questão. Tá, a ideia seria calcular a área da figura com medidas conhecidas, dividindo em 2 triângulos, e essa mesma área aparecer na outra figura. Atenção que nesse momento aparece uma equação do segundo grau, que é o produto x com x mais 7, sendo igual à área que dá 144. Resolvendo a equação, você chega na resposta. Segundo ponto que me fez colocar essa questão. Como o Enem é uma prova que de respostas sugeridas, dava para responder essa questão de olho nas respostas. Primeiro, uma medida tem que ser 7 metros maior que a outra. Se você passar o olho nas alternativas, você vai ver que todas atendem a isso. Porém, o produto tem que dar 144. A única que atende a isso é a letra B. Então, mesmo que você não tivesse o conhecimento algébrico da equação de segundo grau, de olho nas alternativas você responderia. E o terceiro e último ponto, para você não se confundir ou se cobrar demais na prova. Tem um detalhe que ele fala do respectivamente. Como é respectivamente, tinha que ser o valor maior primeiro, o valor menor depois. A alternativa correta seria primeiro 16 e depois o 9. Não tem essa alternativa. Não vai marcar de forma alguma. Marque o 9 e o 16. Não deixe de marcar por se cobrar demais, porque
garanta o seu ponto primeiro. Legal, professor. A gente tem uma participação aqui pela internet rapidamente, professora. O Newton César mandou pelo Facebook. Boa noite, podem, por favor, dar uma revisada em termodinâmica? Esse é um conteúdo lindo também. A termodinâmica, é tudo lindo na física, né? A termodinâmica, ela estuda as máquinas térmicas. Então, um conteúdo que é muito relevante, que a gente trabalha muito com o segundo ano também, é o conteúdo de máquinas térmicas. Então, é bom lembrar que a máquina térmica tem uma fonte quente, que ela tem uma fonte fria, que entra energia nessa fonte quente, vai realizar um trabalho, ou seja, eu vou gastar um pouco de energia no meio do caminho e vai sobrar energia na fonte fria. Então, não custa nada dar uma olhada no ciclo de Carnot, que ele deve aparecer. Tá aí, muitas dicas. Mais alguma coisa? Não, agora a gente vai ter que encerrar, infelizmente, professores. Professora Samara, professor Domingos, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Tenho certeza aí que tiraram muitas dúvidas, uma mão na roda aí na vida dos estudantes que estão aí ansiosos, né, para este domingo. Bom, e o Esquenta Caiu no Enem se despede por hoje, mas voltamos no próximo domingo, logo depois da prova, para rever juntos as questões desta edição do Exame Nacional do Ensino Médio. É só sintonizar aqui a partir das 8 da noite. E para rever alguma parte do programa, logo mais o vídeo vai estar disponível na íntegra no site tvbrasil.ebc.com.br/Caiu no Enem. É isso aí, a gente deseja boa sorte para você, candidato que vai fazer prova esta semana. Muita calma, estratégia e concentração, que se você estudou aí, vai dar certo, viu? Até domingo, tchau, tchau!